Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E bom, eu sei que o canal ficou um tempo sem vídeo, mas agora a gente tá de volta e com essa obra que tá insana. Só vou lembrar para vocês deixarem um like, se inscrever e bora pro resumo. Começamos com alguém nos contando uma história sobre ursos e tigres e artefatos. Antigamente, os humanos cultuavam artefatos alhos. E nos é contada a história de um urso que virou humano e de um tigre derrotado que não conseguiu virar humano. O urso prosperou e o tigre, bom, ele foi abandonado. Essa pessoa nos conta que hoje em dia essas histórias são contadas como mitos, mas elas aconteceram de verdade. O professor encerra a aula, mas Hanseol está dormindo. Alguém chama por ele. É uma garota loira e o Hanseol pergunta: o que houve de errado? Ela pergunta para ele se ele vem para a escola só para dormir. E ele responde perguntando se ela só veio para a escola para reclamar. Ela ignora isso e pergunta para ele o que houve com os olhos dele. Então, em pensamentos, ele fala que não consegue enxergar muito, mas imagina que isso não é uma coisa terrível. O prota vai embora e chega até um supermercado. Ele escuta algumas meninas conversando sobre o atendente do mercado, sobre ele ser muito bonito. Então, elas vão até o caixa pagar suas compras. E o atendente do mercado fala que o total deu 3.800 wons. Elas sorriem e perguntam: por acaso você poderia me dar o seu número de telefone? O prota, observando isso, não entende nada, até porque quando ele olha para aquele atendente do supermercado, ele vê um macaco. Dentes tortos e hálito terrível. É isso que ele enxerga. Ele se pergunta quando isso começou e pensa que simplesmente em um dia qualquer ele começou a ver os seres que viviam entre eles, os humanos. Embora o protagonista não consiga dizer o que eles são, ele fala que eles se esforçam ao máximo para viverem suas vidas sem serem notados e em paz. No final, ele conclui que esses seres não são ameaças para os humanos. Ele não se importa muito e no final sai da loja, mas o atendente o observa com um olhar muito ameaçador. O atendente fala: finalmente, eu achei você. Indo pra casa, o prota acha um gato, muito fofinho, diga-se de passagem. O prota acaba dando uma lata de comida pro gato, e o gato come de bom grado. Só que, infelizmente, isso é interrompido quando o gato se assusta. Vários homens cercam nosso prota, e um deles começa a falar que não tem dormido direito por causa que o gato fica miando. O prota, suando frio, tenta rebater, falando que eles estão bem longe da área residencial. Quando o prota olha diretamente para eles, ele automaticamente se assusta e fala: me desculpe, eu vou tomar cuidado das próximas vezes. O prota fala que está indo embora, mas então um dos encapuzados chama ele. Então vemos que um desses encapuzados é uma cobra e ele pergunta pro prota se ele consegue ver ele de verdade. O prota começa a suar frio e pensa como eles sabiam, mas isso não é o problema agora, até porque ele observa e vê que todos do grupo são muito perigosos. Na hora, o prota entende: se ele ficar ali, ele vai morrer. O prota começa a correr, desesperado, mas então um dos encapuzados levanta a mão. Ele fala: não vá fazer nada sem sentido. Logo em seguida, os dedos dele começam a se transformar em cobras e começam a ir em direção ao prota. As cobras conseguem atingir o prota em vários pontos do corpo. Ele começa a agonizar no chão, provavelmente já sentindo a morte. Até porque o veneno já começou a se espalhar. O prota pede por ajuda, e o homem que controla as cobras fala que usou um veneno mais fraco do que o habitual. E mesmo assim que esse veneno chegar ao coração do prota, ele vai morrer. O homem cobra fala que se ele quiser sobreviver, ele vai ter que revelar a sua verdadeira identidade. O prota, ainda agonizando no chão, escuta alguém gritar, chamando pelo tigre. Em seus pensamentos, o prota responde: tigre? Eu não sei de quem você tá falando, provavelmente ele está me confundindo. O prota, sentindo o veneno percorrer o seu corpo, fala que é doloroso. Por que ele tem que sentir isso? Então, um tigre enorme começa a se aproximar do prota, com raios saindo dos seus olhos. O prota, ainda sob o efeito do veneno, olha pro tigre e fala: como assim? Um tigre? E pensar que a última coisa que eu veria seria um tigre. Droga, os animais que eu gosto são gatos. No segundo seguinte, o chão em volta do prota começa a explodir em raios.
O homem cobra parece estar entendendo tudo o que tá acontecendo e fala: o macaco estava certo dessa vez. Mano, não queria falar nada não, mas essa frase fora de contexto dá um processo. Então, um homem surge no meio da fumaça, carregando um prota. O homem cobra fala uma técnica de selar-se em meio a um corpo humano. É claro que a gente nunca encontraria ele. Finalmente nós te encontramos, Tigre. O tigre então olha pro garoto e fala: eu te devo uma. Então, eu vou te recompensar agora. Primeiramente, me desculpa por te causar tanto sofrimento. Desculpe por isso, mas você vai ter que esperar um pouco. Então, o tigre se levanta, botando suas garras para fora. Ele fala: isso não vai demorar muito. O homem cobra manda os capangas dele irem em direção ao tigre. Os capangas comentam que mesmo ele sendo tigre, ele acabou de acordar, então eles vão conseguir lidar com ele. Ele vira para eles e fala: seus animais idiotas, vocês precisam aprender uma lição. Ele senta a muquetada em um dos capangas, cravando a cara dele no chão. O tigre, além de amassar a cara do capanga, fez ele ficar banguela. Com certeza ele vai precisar de chapa agora, que nem minha avó. O outro pula para dar um ataque por cima, gritando, mas logo em seguida leva uma pesada na cara. Ele sai voando, e esse daí é mais um que vai precisar de dentes. As cobras começam a se aproximar muito rapidamente, chegando bem perto do rosto do tigre. O víbora começa a rir e fala: embora eu não possa te matar, eu posso te paralisar por um bom tempo com o meu veneno. Mas ele se assusta quando vê o tigre segurando todas as suas cobras nas mãos, com elas todas ensanguentadas. O tigre fala: apesar da sua língua afiada, o seu veneno não tem a potência que você precisa. O tigre puxa as cobras, trazendo o víbora para perto. E quando ele chega perto o suficiente, ele fatia o víbora em pedaços. As partes do víbora caem, enquanto o tigre observa. Várias cobras começam a fugir pelo chão. Então, o tigre lamenta por ter perdido o víbora. Provavelmente, aquele corpo era só um hospedeiro. O tigre olha pro nosso prota, que ainda tá deitado no chão, com um gatinho do lado dele. O prota acorda, com alguém chamando por ele. O tigre, vestido com roupas estranhas, pergunta pra ele: se você está acordado, por que você não fez o café? O prota reclama, falando que não era pra ele chutar a porta, e pedindo pra ele chamar ele pelo nome: Hanseon. O tigre pensa que de qualquer forma ele tá morrendo de fome. O prota pensa: como aquele cara tão forte que me salvou é esse mesmo que está na minha frente. Já se passou uma semana depois do incidente. A única coisa que o prota se lembra daquele dia é de até o momento em que ele foi picado pelas cobras. O prota encara o tigre, então ele fala: o que você está esperando? Eu estou morrendo de fome. O prota se levanta da cadeira e fala: ok, só um minuto, eu vou arrumar alguma coisa. O prota começa a fritar ovos, então ele pergunta pro tigre: então você é o tigre da mitologia Dogun? Você é aquele que fugiu por não conseguir comer todo o artefato alho? O tigre pergunta do que ele tá falando, até porque ele adora comer qualquer coisa, brigando pela comida do gato. Quando o prota se vira e vê ele brigando pela comida do gato, ele fica sem entender nada. O tigre fala que isso que ele tá comendo é muito saboroso e pergunta por que trouxe aquela coisa aqui, até porque ela tá comendo toda a nossa comida. Isso ele tá falando do gato. Então, o tigre e o gato começam a se encarar, parecendo dois gatos de rua. O prota fica sem acreditar que aquele cara é de uma mitologia. O prota pergunta pro tigre se ele conhece aquele cara das cobras que atacou eles no outro dia. O tigre pergunta se é aquele que fugiu porque achava que ia perder. O tigre pensa, e então, com um movimento de mão, ele rasga a roupa do menino, revelando um colar. O tigre pergunta da onde que ele pegou aquele colar, e o prota responde que foi a mãe dele que deu. O tigre pergunta onde é que tá a mãe do prota agora, e ele responde que não sabe. Segurando nos ombros do prota, ele fala: é bom você usar esse colar o tempo todo a partir de hoje, porque coisas muito estranhas vão começar a acontecer. O prota bate na cabeça dele falando: quem você acha que é? É você que tá causando problemas ultimamente. Já na sala de aula do prota, um novo aluno transferido chega. O nome dele é Yogo. O prota, olhando para ele assustado, na hora percebe: ele é uma daqueles espíritos. Vemos três caras em um corredor. Eles são chamados de a União do Bullying. Eles esbarram no aluno novo e já começam a intimidar ele. Mas o aluno novo, mesmo jogado no chão, não se deixa intimidar.
Mesmo assim, os valentões começam a levar ele para outro lugar. A loirinha, que estava enchendo o saco do prota, aparece e observa tudo. O valentão olha pro aluno novo e fala: "Você ria de mim antes, mas agora eu quero ver se você vai continuar rindo." O aluno novo fala: "Que chato, é sempre os mesmos métodos de bullying." Ele empurra os valentões e vai caminhando, normalmente. Sem acreditar, os valentões olham pra ele e pensam: que merda ele tá fazendo? Preparando um soco, o gordinho fala: "Eu vou acabar com você, seu merda." Mas ele se assusta quando vê o olhar vermelho e o sorriso psicopata do aluno novo. E de repente, o valentão não consegue mais se mover. Dentro da cabeça do valentão, ele sente como se ele estivesse sendo morto. Ele pede para parar. Então, uma voz ecoa: "Mate eles." Os outros valentões, observando a briga, pensam por que o Park Mansou parou. O aluno novo começa a assobiar, enquanto o valentão principal pega uma cadeira. E ao invés de atacar o aluno novo, ele começa a correr atrás dos outros valentões. Cinicamente, o aluno novo fala: "Ah, por favor, pare, o que você está fazendo?" Mas nesse momento já é tarde. O valentão já bateu muito nos outros garotos, tanto que eles estão deitados no chão, todos ensanguentados. O próprio valentão fica sem entender nada, enquanto o aluno novo começa a sorrir. Mas isso tudo é observado pela menina que estava perturbando o prota. Na saída da escola, a menina chama o prota e ele fala: "O quê? Por que você está correndo?" Então, ela já começa a fofoca, falando sobre o aluno transferido. Mas antes que ela possa falar qualquer coisa, o aluno transferido aparece atrás deles, perguntando: "Por que estão falando do meu nome?" Ele faz uma cara parecendo um japonês vendedor de pastel, mas em seguida ignora tudo o que ela estava falando e pergunta: "Hanseo, onde você mora?" O Hanseo responde: "Bom, eu não moro muito longe da escola." O aluno novo então fala: "Sério? Então eu posso ir brincar com você hoje?" A menina se intromete, perguntando se o prota não tinha coisas melhores para fazer na casa dele hoje. O prota, sem graça, fala: "Sério? Eu acho que eu me esqueci." Então a menina fala: "Como é que eu posso lembrar das suas coisas melhor do que você mesmo?" Então o loirinho, ficando para trás, fala: "Ela percebeu." Rapaziada, o tanto de perigo que essa menina tá correndo não está escrito. O loirinho corre atrás dela e, segurando no ombro dela, pergunta: "O seu nome é Seoljin?" E na hora que ela se vira, ele olha pra ela com aquele mesmo olhar e fala: "Quem diabos você é pra estar se intrometendo assim? Eu simplesmente não tenho interesse em você, sua vadia idiota." Pô, não sei se eu vou deixar esse palavrão no vídeo não, meio pesado, né? Mas assim, eu queria descobrir qual é o animal que tá encarnado nele. Então, na noite, a menina se vê no topo de um prédio, quase caindo. Ela pensa no prota e pede ajuda para ele poder salvar ela. O loirinho apenas observa. Então ele se aproxima e ergue as mãos para empurrar ela lá para baixo. Alguns caras que parecem ser criminosos aparecem e perguntam: "O que você está fazendo? Essa não é a criança que a gente quer." Do nada o prota aparece perguntando: "Seojin." Ela já estava na beira do prédio, quase caindo. Então, caindo do prédio, ela fala: "O meu corpo não está me respondendo. É o Yohun, que no caso é o aluno novo, que tá controlando ela." O prota fala pra ela esperar um pouco, até porque ele vai ajudar ela. Os gangsters perguntam entre si: com aquele corpo fraco, como que ele conseguiu confinar o tigre? O loirinho, com ciúme, se pergunta por que eles estão dando importância para aquele garoto. Ele não parece nada demais. O prota olha pro Yongu e pergunta o que ele está fazendo. O Yongu manda ele calar a boca e pergunta que tipo de habilidade ele tem. Ele grita: "Caia!" Então, a menina se joga de cima do prédio. Até mesmo os criminosos ficam impressionados com o que está acontecendo. O prota pula para tentar segurar ela, mas infelizmente é tarde demais, ela já não dá para ser alcançada. Então, lá embaixo, acontece um estrondo. O psicopata do Yongu ri com toda a situação. O prota cai no chão se lamentando por não ter conseguido salvar a sua amiga. Então, o Yongu olha para os mafiosos e fala: aparentemente ele não tem habilidade nenhuma.
Os mafiosos falam que ele é um lunático e falam que não deveriam ter confiado no Yongu, até porque os métodos deles não são nada normais. O Yongu olha pra eles e fala: truque patético? Vocês estão tirando uma com a minha cara? Eu estou enojado com o jeito que vocês me tratam desde o dia que vocês me contrataram. Mas mesmo assim eu aceitei o trabalho porque eu queria saber que tipo de bastardo ele era. Mas ele não tem nenhuma habilidade. Então, enquanto o Yongu faz todo esse discurso, o Prota vem por trás, preparando um soco. O Yongu usa a telecinese para afastar o nosso Prota. Ele fala que não precisa levantar nenhum dedo para quebrar o pescoço do Prota. O Prota se vê sem saída na frente dele. Um dos mafiosos segura a mão do Yonhu e fala que ele não pode machucar essa criança. Mas o Yonhu não se sente nem um pouco intimidado e fala: se você valoriza sua vida, não encoste mais em mim. O mafioso fala: você é muito arrogante, seu bastardo. Invocando os 6 olhos, o cara simplesmente virou Gojo. O Yonhu pergunta: por quanto tempo você achou que eu ia brincar no nível de vocês, se preparando para segurar a cara do mafioso? Então, com um simples movimento de mão, ele ordena que o mafioso quebre o pescoço. E apenas movendo o seu corpo, ele quebra todas as partes do corpo do mafioso. Os outros, observando, perguntam: o que você fez, seu desgraçado? Olhando pro Prota, o Yonhu fala: você viu isso? Agora é a sua vez. E o Prota começa a se enforcar, colocando cada vez mais força nas suas mãos. O Prota já não consegue mais respirar quando o Yonhu escuta uma voz: eu vou te mandar para uma pilha de lixo. Ele então se vira para tentar ver quem é que está falando. Mas quando ele olha de volta pro Prota, o Prota tá com uma aura absurda e ele não está mais se enforcando. Os capangas se perguntam o que tá acontecendo e um deles fala que ele está absorvendo. Começa a entrar uma névoa preta na boca do Prota. E então ele começa a emanar muita, mas muita energia. Então o loirinho percebe que o Prota tá emanando tanta energia que está transbordando. O loirinho se impressiona com a habilidade do Prota, mas ele fala que não importa quanto ele se esforce, ele não vai conseguir se mover 1 centímetro, enquanto o Prota tá preparando um soco bem na frente dele. Começa a sair sangue tanto da boca quanto do nariz do loirinho, e o braço dele é quebrado. Isso tudo antes mesmo do Prota tocar nele. O loirinho, jogado no chão na frente do Gold, pergunta: a minha energia foi revertida? Como assim? O Prota, revoltado, pergunta pro loirinho por que ele fez isso com a Seojin. Por que ele jogou ela do prédio? O Prota fala que nunca vai perdoar ele. E o loirinho se pergunta: perdoar? Então você acredita que você ganhou? O loirinho fala que ele não ganhou, até porque ele não pôde fazer nada enquanto a amiga dele morria. O Prota fica puto e fala que vai matar ele, e dá um soco na cara do loirinho que ele sai voando. O loirinho fica se perguntando: por quê? Por que você é tão forte? Sem dar tempo nem para ele levantar, o Prota pula na direção dele e dá-lhe outro soco na cara do loirinho. E ele atravessa a parede, já sem um dente. Parece que a gente arrumou outro dentista pra obra, né? Esse daqui, ele é mais generoso, assim, ele arranca um só. O Yongo começa a cair de cima do prédio, se perguntando o que tá acontecendo. Ele se choca contra o chão, enquanto o Gold fica observando ele lá de cima. E como sempre, o corpo da pessoa pode até morrer, mas a energia maligna começa a sair, procurando outro hospedeiro. O Prota fica sem acreditar, perguntando se isso é a energia do Yongo. Ele se assusta quando a energia se aproxima dele. Ele grita merda e começa a correr. Ele não consegue escapar e a energia começa a entrar pela boca dele. Então ele fica caído no chão. Os gangsters se perguntam como assim ele consegue absorver a energia de outra pessoa. Então, finalmente o tigre sobe no topo do prédio. Ele aparece lá, impressionando todos os capangas. Rapaziada, será que esse Prota vai ficar muito apelão, tipo, matando as pessoas e absorvendo a energia delas? Vamos continuar. O tigre aparece e os bandidos observam isso e começam a correr. O tigre observa o Prota jogado no chão, então ele aparece na frente dos bandidos que estão tentando fugir. Ele pega um pela gola e fala: vocês vão responder as minhas perguntas agora. E aí ele pergunta: quem são vocês? O cara demora muito tempo pra responder e o tigre joga ele no chão. E acaba que o cara fica inconsciente.
O outro, vendo que o seu parceiro foi derrotado, fala que apenas seguiu ordens e que o trabalho dele era apenas investigar o prota. O tigre pergunta de quem que ele tá seguindo as ordens e ele fala que nunca vai poder revelar isso. Então, sem piedade nenhuma, o tigre começa a enforcar ele também. O tigre ameaça ele como se fosse jogar ele de cima do prédio e ele revela que eles estão sob as ordens da seita do demônio da noite. Já em outro lugar, aparentemente um clube está tocando um DJ em uma festa. Uma mulher e um cara conversam sobre o DJ. Eles falam que esse é o DJ Miho, que está se tornando popular ultimamente. Alguém pergunta, Miho, mesmo ele sendo um homem? E alguém responde que sim, porque ele é uma raposa de 9 caudas. E para você que não entendeu, Gumiho significa raposa de 9 caudas em coreano, aparentemente, e por isso a parada do Miho no nome dele. O homem e a mulher observam o DJ lá de cima, e então ela dá as ordens. Vamos lá. Então, eles vão para um corredor, e chegando lá, ela pergunta para um segurança se estão todos aqui. Então, ela entra na sala, e nessa sala tem um monte de cara mal encarado. E ela fala, faz muito tempo que não nos vemos, né, pessoal? Do lado de fora da sala, podemos observar que a raposa está usando o seu instinto animal para poder escutar o que eles estão conversando lá dentro. E esse pessoal aí, aparentemente, é o pessoal da seita do demônio. E eles estão tentando capturar o nosso prota, tá ligado? Mais especificamente o tigre, no caso. Só que alguns que estão com eles estão dando para trás porque eles têm medo do tigre, por ele ser muito poderoso. Eles se perguntam se todos os selos do tigre já foram rompidos e se essa mulher aí é mais forte do que ele. Até porque eles estão comentando que o tigre é o animal mais forte fora da história. Momento da explicação. Para você que não entendeu, na mitologia tem os animais e o tigre, aparentemente, no começo da história da mitologia, ele é meio que jogado de escanteio. Então, aí que entra a parada dele tá fora da história, entendeu? E mesmo assim ser muito poderoso. A mulher se levanta rindo e pede desculpas por estar rindo e fala, eu quero dizer que ele simplesmente foi o mais forte da história. Então, eles são interrompidos pelo DJ que abre a porta porque um segurança achou ele. Ele tenta dar uma desculpa falando que só estava procurando o banheiro, mas não cola muito. A mulher se irrita e fala, você. Ela bate na mesa e ele percebe que tá em apuros. Ela pula na direção dele e segura ele pela gola da camisa. Não dá nem tempo para ele fazer nada e arremessa ele na parede. E é claro que os dois começam a emanar uma aura absurda. Ela pergunta aonde que ele esteve todo esse tempo. Mas a raposa se encosta na parede com as mãos atrás da cabeça e debocha do poder dela, falando, uau, você é muito forte. Logo em seguida, ela usa o poder para dar um chute na garganta dele. O chute é tão forte que atravessa a parede. A raposa se levanta como se nada tivesse acontecido e chama ela de Nona, perguntando se ela quer brincar com ele. Então, ele começa a correr, fugindo dela, e ela fala, você vai fugir da briga? E manda todos os capangas irem atrás dele. Ele é muito rápido, mas alguns capangas começam a se aproximar. Ele consegue fugir pulando através de um painel de vidro, mas isso foi em um dos andares mais altos do prédio. E é claro que nenhum humano normal consegue fazer o que ele faz, então a perseguição acaba. Ele cai no chão fazendo um buraco e sorri, pensando que já tá livre, mas a Nona aparece em cima dele. Ela prepara um chute que vai na direção da cabeça dele, mas ele consegue desviar por pouco. Então, ela dá outro na direção da cintura dele, mas ele consegue pular. Ele começa a fazer várias acrobacias para poder fugir dos golpes dela, e faz isso como se não estivesse fazendo nenhum esforço. Ele fala, agora é a minha vez, invocando a sua aura de raposa. Ele começa a fazer vários cortes flamejantes que vão em direção à mulher e ela só tenta botar o braço na frente para poder se defender. Ele começa a ficar com uma cara que eu não sei se é de nervoso ou de raiva, falando que foi um golpe direto o que ele fez e ela nem desmaiou. A mulher pergunta sobre as chamas que ele jogou nela e fala, você é uma raposa de 9 caudas mesmo. Uma van vai passando e o cara lá de dentro observa o que está acontecendo. E o cara que está dentro da van é de outro clube, o Clube do Dragão Negro. O cara que estava olhando para fora da van olha para dentro da van e fala, nós vamos nos meter nisso?
e uma mulher que tá lá dentro, que é a líder da equipe, fala que eles vão dar um oi. Voltamos às memórias do Prota, onde ele vê a amiga dele se jogando do prédio. Ele acorda assustado pensando nisso. O tigre tá do lado dele e fala pra ele dormir mais um pouco, até porque ainda é muito cedo. O Prota pergunta se foi o tigre que trouxe ele ali, e o tigre responde que sim. Então o Prota pergunta pro tigre o que aqueles caras eram. No caso, os caras que atacaram ele. E ele fala que ele quer saber o que ele é também, até porque ele vê coisas estranhas desde que ele era pequeno. Ele fala que a mãe dele sempre disse pra ele não ter medo das coisas que ele via, até porque eram amigos. O tigre questiona, perguntando o que era a mãe dele. Então ele fala que ele sempre viu esses caras, o Snake, o Yonhu, ou até mesmo aqueles capangas com poderes sobrenaturais. Ele questiona o tigre porque ele tem certeza que o tigre sabe por que aqueles caras estão atrás dele. Sem responder nada, o tigre pergunta onde é que tá a mãe do Prota. O Prota fala que ela faleceu, e o tigre mostra o colar pra ele e pergunta o que ela disse quando ela entregou esse colar pro Prota. O Prota fala que esse colar era um espírito guardião e que não era pra ele tirar isso do pescoço de jeito nenhum. O tigre fala que vai ter que conhecer a mãe dele, e o Prota fica sem entender nada, até porque ela já faleceu. Voltando pra luta da Nona e da raposa, a Nona fala que ouviu dizer que tinha um cara tentando expor eles, e que era um cara bem bonitão. A raposa fica feliz com o elogio e agradece. Eles começam a observar que tem muita gente ao redor deles, começando a observar o que eles estão fazendo. As pessoas que estão assistindo começam a comentar, falando que o cara estava coberto de chamas e etc. E até que algum deles fala que eles estavam gravando algum tipo de filme idiota. Aproveitando a distração da mulher com a multidão, a raposa sai pulando por cima de um caminhão. A única coisa que a mulher consegue fazer é lamentar, chamando-o de raposa sorrateira e vendo ele sumindo na luz da lua. Então, ela começa a ativar uma aura e começa a tentar seguir a raposa, mas sem perceber ela dá de cara com a raposa, e a única coisa que ela consegue ver é a raposa ativando o fogo. E a raposa atira um laser de fogo absurdo que, se pega, deixava cego, mas por sorte passa do lado do rosto da mulher. Ela sorri e já prepara um contra-ataque, preparando um chute muito poderoso que vai na direção da raposinha. Mas esse chute era apenas uma distração. Ela para o chute e prepara para dar-lhe um soco na raposa. A raposa desvia por pouco e a mulher elogia a velocidade da raposa. Ele fica assustado e ela não dá nem tempo, já prepara para dar outro soco. Ele defende com o braço, mas o impacto é tão forte que ele sai do lugar. A única coisa que ele consegue pensar é em como essa mulher é realmente forte. A mulher já vai na gingada da capoeira tentando dar uma rasteira na raposinha, mas a raposa usa o mortal do bicho piruleta e consegue desviar. Mas antes dele cair no chão, a mulher já tá lá de baixo preparando um soco para quando ele estiver aterrissando. Um estrondo acontece no topo do prédio e as pessoas que estão passando lá de baixo ficam impressionadas, se perguntando o que está acontecendo. Uma mulher toma a frente e fala para todos evacuarem, e essa mulher é a líder do esquadrão do Dragão Negro, aquela que estava dentro da van observando a luta. A raposa, já no chão, elogia a força da mulher, falando que a cabeça dele está zumbindo. Ela sorri e fala que essa é a segunda vez que alguém leva o soco dela e ainda consegue estar de pé. No caso, ele não tá bem de pé, né? Ele tá meio assim, no chão, mas eu entendi que eu acho que é meio que por ele tá vivo ainda. Então, do nada, a mulher começa a fazer uma cara de quem quer cagar e começa a estourar todas as roupas dela. A raposa começa a invocar as chamas dele para poder se defender, e a mulher fala que dessa vez ele não vai escapar de novo. Mas ele aparece meio que voando, observando ela, e lá no céu começa a liberar um poder absurdo de fogo, que vai em direção à mulher. Algo como um raio de fogo cai na mulher. Pô, agora eu tô em dúvida se eu chamo ela de mulher ou se eu chamo de nona, tipo, sei lá. Ela fica com vários ferimentos espalhados pelo corpo, e ele finalmente desce até o prédio. Ainda no chão, a nona pergunta quando ele veio para a Terra. Ele responde que não sabe bem, ele é meio ruim de memória.
Então ela pergunta qual é o objetivo dele. Ele responde falando que tem algo que precisa perguntar ao proprietário dela. Ela meio que começa a se transformar. Ela ri e fala, é claro. Mas aí então, o pessoal do Dragão Negro aparece, mandando todo mundo botar a mão pro alto. Prontamente, a raposa levanta as mãos. Então, a mulher, a nona, pergunta pra ele desde quando ele virou subalterno dessas pessoas. Ele fala que isso não tem nada a ver com o orgulho de uma raposa. E da próxima vez ele vai garantir que ela não vai conseguir nem se levantar do chão. A nona então pula de cima do prédio, parando lá embaixo junto com os capangas dela. E a líder do pessoal do Dragão Negro pergunta o que essa mulher é. Porque ela com certeza não é uma humana. Ih, rapaziada, vocês estão por fora do rolê todinho. A raposa chega no ouvido dela e pergunta, você quer saber? Mas antes que ele fale alguma coisa, todos apontam armas para a cabeça dele. Então, ele prontamente fala, podem me algemar.